Fala Vascaína, Thiago Fontes, direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Daqui a pouco aí vai rolar a bola para a seleção brasileira. Minha filha me mandou mensagem: e aí papai, não vai vir assistir o Brasil não? Minha filha, raiva já me basta o Vasco. Quero que a seleção vá para casa do caralho. O ódio que eu passei a ter da CBF, né, a seleção dos empresários. Vai ser difícil a gente ver essa seleção ser campeã de novo, né? Enquanto não passarem a limpo o antro que é de corrupção a CBF, enquanto a gente tiver um presidente banana também na CBF, que é esse Edinardo aí, que é outro Edinaldo, né? Outro que não tem também influência nenhuma na FIFA, na Comebol, aí a Comebol aí cagando na cabeça dos brasileiros e essa entidade aí fazendo absolutamente nada. Então, quero que a seleção exploda, eu tenho mais o que fazer, já me basta passar raiva, como repito, com o Vasco, né? Vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Olha, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz tudo aí que você pode fazer para me ajudar, tá bom? Já que eu tô falando de CBF, cara, a CBF vai mudar de novo o formato da Copa do Brasil, né? Até foi uma ideia do presidente Edinaldo, né? Edinaldo, que é chapa única, vai ser o presidente da CBF aí até 2030. Vai ter eleição e ele é chapa única, é candidato único, né? Então, assim, ele deu uma ideia dos jogos da Copa do Brasil voltarem ao formato ida e volta na primeira e na segunda fase. Lembra que no ano atrasado, né? O favorito ia visitar o time pequeno, o time que não era favorito, e ainda tinha a vantagem do empate. Então você ia fazer um jogo fora, né? A vantagem do time que estava recebendo era de ter só um jogo em casa, e a vantagem do time que estava indo, o visitante, era de jogar por um empate. Aí mudaram esse formato para esse ano, colocando aí então o time jogando um jogo só, em casa, e sem vantagem para o time visitante, que eu achei que aí já ficou ruim para o time visitante, que tem que fazer horas de viagem, pegar um campo às vezes ruim, não todos, mas às vezes ruim, né? E podendo se complicar nesse primeiro jogo, nessa primeira fase. Então, vai também, e aí não tinha mais vantagem, né? Empatando, pênalti. Então, vai para votação, e se os clubes decidirem, vai voltar ao formato. Então, ida e volta, vai encarar o time no interior, depois volta para encarar o time, sei lá, onde quer que seja, vai voltar ao formato ida e volta na Copa do Brasil. O que você acha? E outra coisa, falando em CBF, em Comebol, né? A CBF acho que também assinou um manifesto aí da Libra. A Libra fez um manifesto, né, contra o ato do presidente da Comebol, lá, o Alejandro, né, que comparou os brasileiros à chita do Tarzan. Ainda tem brasileiro, ainda tem gente falando: vocês são dramáticos demais, o cara só usou um exemplo, podia ter usado qualquer um. Podia ter usado qualquer um, menos um que tem um macaco, quando você está falando de preconceito, onde um torcedor ficou imitando um macaco para o jogador do Palmeiras, né? Então não cabia esse exemplo, por mais que você tente passar um pano, e ainda mais quando você vê a colocação do exemplo que ele fala, né? Que é assim: a Libertadores sem os times brasileiros, é o Tarzan sem a chita, não é o contrário, entendeu? Podia ser o contrário, né? Podia ser assim: os times brasileiros não jogando a Libertadores. Aí sim, ele está comparando os brasileiros ao Tarzan. Seria uma coisa assim. Mas não, a chita ficou do lado da comparação dos brasileiros. Então, para mim, não é uma comparação infeliz, tá? Para mim, ele fez pensado, ele parou para pensar, ele pergunta. Já falamos isso aqui. E aí a Libra soltou um manifesto, uma manifestação contra o ato racista do presidente da Comebol. Todos os clubes, não, quase todos os clubes da Libra assinaram, menos quem? Menos o Flamengo. O Flamengo não quis assinar o manifesto contra o ato racista, e aí os influenciadores, os flamenguistas, dessa vez estão revoltados aí com a direção do Flamengo por não ter feito ou não ter participado. O Flamengo aí com essa perseguição ao Vinícius Júnior na Europa, devia ser o primeiro, devia ser ele levantar essas assinaturas, né? Mas tá aí então
né, o Flamengo não assinou o manifesto contra um ato de racismo. Bom, o SBT já está fazendo aí, divulgando, né, que vai transmitir o jogo do Vasco na Copa Sul-Americana, a partida contra o Lanús, a terceira partida da Copa Sul-Americana, no dia 22 do 4, em São Januário, às 21h30. Então o Vasco primeiro pega o Melgar no dia 2 do 4, às 19 horas, depois Vasco e Puerto Cabello, do dia 9 do 4, às 21h30, e aí o jogo contra o Lanús, o time argentino. Olha, lembrar que o Vasco joga nessa primeira fase, essa fase de grupo da Copa Sul-Americana, o Vasco, dos 3 jogos, 2 no Rio de Janeiro, tá? O que significa isso? Vai ter que pontuar, porque depois para buscar lá na Argentina, para buscar fora, vai ser um trabalho, filho. Vai dar um trabalho do caramba. Então, tá aí o SBT, que vai ter lá o Thiago Leifert e o Alexandre Pato, né, trabalhando junto com a equipe do SBT. Então tá aí, né, a SBT transmitindo a Copa Sul-Americana, a chamada da Globo. Minha mulher estava assistindo novela. A chamada da Globo para o jogo da seleção. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou falar aqui da SAF do Vasco, né, dessa polêmica venda para 777. Começar com uma empresa que participou da venda, a KPMG, que fez auditoria e deu aval, deu sinal verde para o Vasco ser vendido para uma massa falida, para uma quadrilha, para bandidos, né? A KPMG foi condenada a pagar uma indenização de 10 milhões de reais a uma empresa que investiu em um banco que faliu, né? Então tá aqui uma decisão do STJ, que foi agora, ela foi inédita, abrindo precedente para novos processos e condenações, por ter emitido parecer sem ressalva sobre as demonstrações financeiras do banco BVA, pouco antes da instituição entrar em colapso financeiro, exatamente o que aconteceu no Vasco. Então tem que se colocar na rabeta da KPMG e pessoas que trouxeram a KPMG, ver se essas pessoas se beneficiaram para botar neles também, tá? Quanto a isso, saiu mais um vídeo na Vasco TV com o VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal. Ele foi perguntado sobre punições aos envolvidos nessa venda do Vasco, se houve ilícito, né? O Felipe Carregal lembra da decisão da juíza que deve enviar, né, denúncias ao Ministério Público, e que quem cometeu o crime vai ser responsabilizado civil e criminalmente, né? Será que esse movimento aí, dessa galerinha, vende logo, vende rápido, já é gente desesperada, com medo de ser processado? Será, cara? Será? Por que estão para tirar do associativo, para parar com as ações na justiça, para parar de investigar? Será por isso que você está vendo aí gente correndo para as redes sociais, em canal, para falar que o Vasco tem que ser vendido às pressas, correndo logo, conselheiro desesperado aí em lives? Será, cara? Será? O tempo vai mostrar, né? Mas eu vou deixar aí o Felipe Carregal falando sobre esses processos que podem rolar, né, na justiça, com pessoas sendo responsáveis civil e criminalmente. Tomara que vá para cadeia. Aqui eu não acredito não, principalmente no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que ali é o lugar do jeitinho, justiça brasileira, é difícil acreditar, mas que pelo menos exponham essas pessoas, né? Pelo menos mostrem nome e a cara dessas pessoas, tá bom? Curte, se inscreve no canal. Já se inscreveu lá na Implay? Vai lá, tá aqui ó, primeiro comentário fixado, dá uma força lá, tá bom? Fique com Deus e saudações vascaínas. E Carregal, o laudo pericial, ele indicou a existência de possíveis irregularidades na gestão da 777. Existe a expectativa de que essas investigações levem, por exemplo, a responsabilizações? Vanessa, com certeza, tá? Com certeza, essa perícia preliminar, ela foi realizada ainda nos autos da tutela cautelar antecedente, que afastou a 777 do controle da Vasco SAF. Essa investigação ela vai ser aprofundada, óbvio, e a juíza, na decisão que defere o pedido de recuperação judicial, ela deixa claro que, caso comprovadas, o Ministério Público vai tomar ciência para que os responsáveis sejam punidos. Ou seja, eles serão punidos tanto na esfera civil, tá? Que o Vasco vai atrás disso, e na esfera criminal também, por conta do envolvimento do Ministério Público.
Tá? Então, sim, essas práticas, se comprovadas, elas ensejarão a responsabilização dos agentes que praticaram.